Olá, família cristalina! Seja bem-vindo ao canal Tarô de Cristal. Bom, hoje nós vamos descobrir o que o seu eu futuro quer que você saiba, porém, é uma coisa que você não está vendo, certo? Então, hoje nós vamos descobrir essa mensagem que é muito importante, porque o seu eu do futuro, ele já viveu e já passou por isso, né? Por os obstáculos e desafios, então ele carrega uma clareza maior que pode transformar o seu presente. Então, sabe aquela sensação assim, nossa, se eu soubesse disso antes, poderia ter evitado tanta coisa, ou poderia ter tomado outra decisão ou atitude, né? Então, essa é a chance de você ouvir agora o que pode te ajudar, né, a enxergar além. Então, vamos escolher as suas 3 cartas. Serão 3 opções que você vai escolher aí, né? Para que a gente possa prosseguir com a tiragem, né? Dessa pergunta de hoje, que é o que o seu futuro quer que você saiba, mas você não está vendo. Então, eu gosto bastante dessa leitura, porque às vezes ela traz uma clareza realmente para certas coisas que a gente nem imagina, né? Então, vamos ver aqui, 3 cartas. Tá me chamando. Esta aqui. Vamos ver, olha. Carta da tristeza. Carta do crescimento. Ou a carta da determinação. Bom, se você quer escolher pela pedra, então a opção número 1 tem essa pedra aqui que é a fuchita verde, né? Ela é a pedra do amor próprio. A pedra número 2, deixa eu mostrar a pedra número 1 mais de pertinho. É uma pedra bem bonita. Ela também está relacionada ao chakra cardíaco. Para a opção número 2, nós temos a pedra rodonita, que ela é mais para cura emocional. Então, essa aqui é a opção número 2. Ela também tem uma ligação com o chakra cardíaco, né? Mas na questão de cura emocional mesmo. Essa aqui é a serpentinita. Ela é uma pedra mais relacionada ao poder espiritual, elevação espiritual, né? Ela é uma pedra bem bonita. Deixa eu botar aqui assim. Então, essa é a opção número 3. Né? Sinta-se à vontade para escolher uma das 3 opções. Se você se sentir atraído por mais de uma ou até as 3, não tem problema, né? O importante é você seguir a sua intuição. Se você tem dúvida, você pode pausar o vídeo neste momento, né? E pensar, refletir aí, respirar fundo, refletir qual a opção que mais chama a sua atenção, certo? Depois, na descrição do vídeo, você pode clicar no tempo correspondente à sua carta. E você pode ir direto, então, na opção, né? Opção 1, 2 ou 3, tá? Agora, a seguir, eu vou fazer a escolha das cartas. Então, essa escolha também vai ter ali o tempo correspondente. Se você quer ir diretamente na leitura, você pode... Ou você pode acompanhar também a tiragem das cartas a seguir, que daí assim, se a pessoa quer otimizar mais o tempo, ela não precisa, né, assistir a tiragem das cartas, tá? Só a leitura depois, certo? Nos vemos depois, então. Bom, então agora você vai acompanhar a tiragem das cartas para cada opção, certo? Eu vou começar com as cartas de oráculo. É bom que você participe, né, se você tem tempo, porque você pode aí também... opa, essa aqui já, carta número 1. Você pode participar e também ficar refletindo, né, na questão que a gente tá tirando para hoje, né, que é mensagens do futuro, para ver algo que você não está enxergando, né? Então,
É bem interessante essa parte de você acompanhar. Mas se você não tem tempo, você pode ir diretamente no tempo correspondente à sua carta, certo? Então, aqui tiramos as folhas de chá. Agora, nós vamos tirar uma carta de Ho'oponopono. Que vai ser uma mensagem também. Isso aqui que está me chamando. Agora, vamos às suas cartas de tarô. Você também pode mentalizar uma situação específica, né? Que você tá passando e que você gostaria de saber aí, ter uma luz do seu eu do futuro, né? Também é possível. Mas eu aconselho você a deixar em aberto, né? Fique aberto à leitura, o que vai trazer para você, né? Às vezes é realmente sobre uma situação que você não enxerga ainda. Então, é sempre bom a gente se manter com o coração aberto aí, para receber a melhor mensagem possível. Esse aqui junto, então vamos lá. Fazer uma tiragem com bastante cartas para que a leitura também fique bem completa. Opa, se saiu dois, tá? Durante a tiragem, pode ser que eu sinta a necessidade também de tirar mais cartas. Vamos arrumar aqui. Então, aqui, vamos para a opção número 1, a carta Tristeza. A 2, que é a carta Crescimento. E a 3, que é a carta Determinação. Bom, agora nós vamos primeiro ler a carta número 1, vá no tempo dessa carta e nos vemos a seguir. Olá, minha pedra número 1, seja bem-vindo aqui à tiragem das cartas que você escolheu, a carta Tristeza, ou essa pedra aqui, que é a pedra Fuchita Verde. Vamos ver, então, o que saiu para você. Aqui sua folha de chá, né? Que é um oráculo. Saiu, então, a carta Dedo, né? Que é um aviso, né? Para um problema, tá? Que pode ser um problema que já tá acontecendo ou do futuro. Vamos ver no que se encaixa, então, isso aqui. Também nessa carta, então, de Ho'oponopono, saiu uma mensagem, que seria chova, chova, chova. Frase para ser usada em momentos de dificuldade financeira. A chuva, há muito tempo, é relacionada à abundância e está presente em muitos rituais de culturas antigas. Vamos ver no que vai se encaixar isso aqui. Aqui eu vou tirar as cartas de tarô primeiro. Então, aqui saiu a Roda da Fortuna, 3 de Paus, a carta Força,
Interessante. Então, algo está para mudar, né? Uma mudança, assim, é ciclos, né, que podem estar se repetindo também, que tem muito a ver com isso aqui, tá? Essa carta aqui, ela normalmente é um problema, o dedo está apontando para você prestar atenção, que é um problema, assim, que é repetido, que já acontece, como se fosse ciclo, sabe? E isso aqui, então, entra em concordância. Mas vamos ver mais pra frente no que vai se encaixar. Agora nós vamos ver essas cartas de oráculo aqui também. E depois eu vou tirar mais umas cartas de tarô. Então, saiu o lutador. Aqui é a ponte, né? Bom, aqui a gente tem a roda da fortuna, como eu estava falando antes, então, para complementar, né? Provavelmente você tá num ponto crucial de mudança, tá? De uma virada de ciclo, assim, uma virada se aproximando, tá? E provavelmente, como ela saiu perto dessa carta, é uma questão que tá se repetindo, tá? Uma questão repetitiva para muitos de vocês. Claro que tudo depende de como você reage aos aprendizados da vida aí, né? Mas provavelmente alguma coisa que esteja se repetindo para você aprender com isto, né? Aqui a gente tem o 3 de paus, então ela é uma carta que ela aponta, assim, uma visão de futuro também. Então, tudo totalmente ligado com o que a gente quer saber hoje, que é uma mensagem do futuro aí do seu eu, né? Ela traz, assim, uma mensagem de estratégia, tá? Então, o seu eu do futuro, ele tá vendo que você tem uma visão e tem um chamado interno, tá? Ó, é bem possível que você esteja hesitando ali, você tá sempre, que nem aqui, ele tá olhando no relógio, né, o tempo tá correndo, você parece, assim, tá hesitando, talvez por insegurança, né? Porém, aqui a gente tem a carta força, então, é uma carta de uma mensagem, assim, de um autodomínio, né? Paciência consigo mesmo também. Provavelmente essa carta veio porque o seu do futuro, ele quer lembrar que você tem uma capacidade de lidar com os desafios, tá? Mas sempre quando sai essa carta, me vem assim que a pessoa precisa ter mais controle emocional. E não agir assim por um impulso, tá? Bom, aqui a gente tem mais umas cartas aí de oráculo, tá? Que é o lutador. Então, mostra que você tá lutando ali. Aqui me passa uma questão assim, ó, que é como se você estivesse lutando contra a maré mesmo, sabe? A gente tá dizendo assim que é uma questão bem cansativa, porque o lutador aqui, ele tem toda a capacidade, toda a capacidade de enfrentar, mas você pode estar sentindo que você tá lutando contra a maré, né? Ou talvez lutando até contra si mesmo, contra um sistema também. Pode estar lutando contra algo assim que já deveria ter sido deixado para trás, tá? Mas que volta aqui, como eu tava falando, se repetir, né? Então, o seu eu do futuro, ele quer te mostrar que você é uma pessoa forte, tá? Mas que você não precisa também brigar o tempo todo com tudo. Aqui a gente tem uma carta que é como se fosse uma costa, né? Que é o nome desta carta. Que passa por um período de turbulento, né? A gente vê aqui um ataque, como se fosse um ataque também. Porém, também é uma carta de transição, né? Então, é possível que você já tenha passado, né, por esse ataque aí, por alguma questão que te abalou, né? Mas a mensagem que eu diria disso aqui é para você também não forçar as decisões, tá? É uma
momento aí de você ter paciência, que é o novo aqui, ele tá se formando ainda pra você. Essa carta aqui é o equivalente ao 2 de paus, né? Então, ela é uma carta que traz uma energia, assim, de parceria, né? As pessoas ali junto, né? E pessoas ali com uma aliança em conjunto, né? Então, assim, você não precisa passar por essas turbulências, ou se você já passou, não guardar assim pra si e dividir com alguém, ou não encarar isso sozinho. Há uma pessoa ou há pessoas, tá, que vão poder te ajudar nesse caminho, tá? Talvez são pessoas que você não esteja vendo agora, ou uma pessoa em si que você não enxerga, né? Só que para enxergar você vai precisar se abrir um pouco mais, tá? Tem que ter mais, ser mais receptivo, vamos dizer assim. Aqui me vem muito, nós estamos falando aí do seu eu do futuro, né? Eu vejo ele aqui, tá? Te passando essa mensagem, né? Porque essa carta é bem bem a questão da união do passado, do futuro, presente e futuro também, né? Mas também de aceitação. Aqui me passa assim, que você não tá, que você tá num processo assim de unificar partes de você mesmo, tá? Que estiveram separadas aí por algum tempo. Então, é um momento, assim, de uma reconciliação interna, tá? Talvez você esteja ou passou por um período aí meio turbulento, do qual você ficou muito correndo para lá e para cá e não teve a possibilidade de perceber coisas, tá? Ou pessoas, né? Ou oportunidades. Então, é um momento de você ter mais abertura para essa conexão e analisar com mais, sabe, parar assim a cabeça e realmente refletir nas questões, tá? Aqui também é o 6 de paus, então, aqui é uma mensagem muito boa que o seu eu do futuro traz, porque ele mostra que apesar dessas turbulências aqui, que a gente falou, dessa questão cansativa de estar lutando aí contra a maré, né? Se você conseguir parar a cabeça, tá? Ter um tempo para você, às vezes ficar um pouco sozinho, ter essa conexão maior aí com seus pensamentos, a recompensa ela vai vir, tá? Então, tudo que você tá passando, no fim, vai valer a pena, tá? Se você vai ser recompensado. Então, aqui, como eu falei, é um momento de transição importante, tá? Entre um passado que foi carregado de emoções. Provavelmente você passou por um período aí de muita tristeza, né? E aqui a gente também tem a mensagem de abundância, tá? Pode ser que essa abundância, essa chuva aqui que menciona na mensagem, ela venha não necessariamente financeira, tá? A gente não. Aqui o que pode estar tratando para alguns pode ser uma questão financeira, mas sinto para que muitos de vocês não é financeiro. Então, é uma abundância, né? Também emocional, né? De reconhecimento, assim, realização, tá? Só que há um bloqueio emocional bem importante aí que tá impedindo esse fluxo, tá? Que tá te deixando às vezes com medo, olhando muito assim o tempo passar e não fazendo nada. Não digo que você não está fazendo nada, mas você está hesitando algumas coisas, ou a questão que você tanto quer que flua tá bem parada, tá? Mas se você não encarar essa tristeza, vamos dizer assim, se você não olhar de frente para a tristeza, a dor, essa mágoa, né? Elas ainda vão estar dentro de você, tá? Então, essa mágoa é que tá fazendo você repetir padrões, né?
Por exemplo, pode ser brigas desnecessárias também, tá? E aquela sensação de estagnação e cansaço, né? Mas vamos tirar mais umas cartas de tarô aqui pra abrir mais essa questão. Vamos ver o que mais se passa aqui. Aqui, então, nós temos o Sol. Rainha de Paus. Rei de Paus. A Lua. E o 2 de Copas. Bom, que interessante que aqui, assim, ó, saiu o Sol, a Rainha e o Rei de Paus, tá? Então, assim, ó, me mostra que como se você tivesse tudo, sabe quando a gente diz queijo, tivesse tudo pra dar certo, tá? Porque o seu eu futuro, ele vê que esse período que é um período assim, ó, esse período de transição, ele tem tudo pra ser de luz e muita felicidade pra você, tá? Só que ele vai exigir de você uma autenticidade e uma coragem, né, pra brilhar quem você realmente é, tá? Então, lembra que a gente falou aqui de estar hesitando, ou de estar procrastinando certas situações, vendo o tempo passar e não tendo talvez a coragem ou não tendo a luz? Você vai precisar se expor mais, tá? Pra vencer esse obstáculo aqui que eu tô falando, tá? Então, o seu do futuro, ele tá querendo dizer que você tem que não agir com impulso, de forma não pensada, mas sim se expor mais, fazer mais ações, ter mais coragem para ir em frente, tá? Porque aqui você mostra que você tem tudo que precisa. Você só precisa, você vai encontrar tudo o que precisa no seu caminho, né? Só que você precisa aí ter uma atitude um pouquinho mais expressiva, né? E aqui a gente tem o rei e a rainha de paus, então assim, é como se tivesse todas as químicas necessárias para que isso acontecesse. E também mostra uma versão bem autêntica e poderosa de você, né? Seja você homem ou mulher que está me assistindo, né? É uma pessoa que vai atrair coisas certas ao expressar, né? Seus desejos aí com paixão, com firmeza, né? Motivação, enfim. Né? Porque que nem assim, o rei de paus, ele vai te mostrar, assim, uma liderança, tá? Foco no propósito, né? Então, é o par ideal, tá? Quando ambos saem no jogo, quer dizer, assim, é um alinhamento completo entre a ação e a intuição. Então, entre interno e externo, sabe? Que é um equilíbrio que você tem que buscar também, né? Mas você tem tudo para ser ou para expressar uma pessoa forte, né? E tá chegando o momento de você manifestar algo importante, né? Seja um projeto, seja uma relação, uma nova fase aí, que vai exigir muito da sua liderança. Aqui, o pajem, no caso de paus, que saiu aqui, ele vai reforçar isso aqui que a gente conversou, né? Que você vai estar aí trilhando uma nova jornada mesmo, tá? Bem criativa, que vai exigir depois da sua criatividade, né? Vai exigir bastante de você mesmo. Então, você, ao longo que se expõe mais, você vai estar mais entusiasmado também para algo novo, né? Mesmo que é uma questão que você não saiba ainda, né? Porque algo vai nascer dentro de você,
tá? A partir do momento que você começar a se expor, começar a buscar os caminhos e vencendo esse medo, essa tristeza, né? Você vai estar encarando esse padrão repetitivo de uma outra forma, tá? Então, pode ser que você tenha ideias novas daí, né? E tenha mais, assim, motivação mesmo, tá? Porém, aqui, junto com essa carta, ela mostra que realmente você tem que dar o primeiro passo, ter mais coragem e dar o primeiro passo, ter mais... a questão vai depender mais ainda de você, dar esse start. Então, aqui a gente tem o As de Paus, tá? Que mostra um novo ciclo, então, aqui, esse realmente mostra o seu novo ciclo, como vai ser, né? Então, ele mostra que você tá recebendo, você vai receber, então, a partir de tudo isso que a gente conversou, um impulso direto da tua alma, tá? Que você vai criar coisas novas e você vai ser, assim, se for um negócio, você tem tudo para ser aquele que vai montar tudo, que vai ter as ideias, que vai ter tudo nas mãos para fazer. Então, assim, depende realmente muito de você. Porém, aqui a lua, ela me mostra que a gente tá perto dessa carta que eu tinha tirado antes, né? Que mostra as pessoas bem aqui, confirmam o que eu tava falando antes. Então, algo que não tá muito com clareza para você, tá? Talvez para você estar hesitando algumas questões, né? Ou por medos inconscientes que tenham, traumas, alguma coisa que te causou uma tristeza que te fez tipo, baixar aí teu padrão energético, enfim. Mas representa assim, ó, que você precisa confiar mais nas pessoas, tá? E cuidar para não se auto-sabotar, tá? Porque tem coisas aqui que você não tá vendo, tá? Você não tá enxergando pessoas importantes, seja para te dar um apoio, seja um amigo para te dar um apoio, ou seja pessoas para uma questão aí de um negócio, se for relacionamento, seja pessoas para um relacionamento, enfim, você não tá se expondo o suficiente e assim você não tá enxergando o que tem, as oportunidades que a vida tem para te oferecer. Né? Aqui a gente tem o 2 de copas, tá? Então, essa carta aqui, nossa, ela confirma bastante o que eu tô falando, porque ela realmente mostra aqui as parcerias, tá? Parcerias, um novo amor, né? Enfim, uma aliança aí, bem... aqui é uma carta bem emocional, na verdade, tá? Então, seu eu do futuro, ele tá prevendo aí um encontro importante no teu caminho, tá? E essa união aqui, ela vai ser chave pra essa tua questão dar certo, né? Então, se a gente for juntar tudo que a gente viu aqui, deixa eu botar essas aqui. Se a gente for juntar tudo, a gente vai ver que você tá entre uma dor emocional do passado, tá? E a possibilidade real de uma expansão, de um renascimento, de início de alguma coisa, né? Mostra você realmente sendo responsável por início, porque essas duas cartas aqui mostra o seu a situação em si que vai vir a acontecer e você criando ela, né? Então, você é muito responsável por essa situação que aqui a gente tem o sol, então demonstra como aqui com essa carta aqui é o 6 de paus também, que você tem muitas glórias aí a receber, tá? Então, assim, você já sabe, né? Algo precisa mudar, tá? A mensagem do seu eu do futuro é que algo precisa mudar, tá? Que a dor que você tá escondendo, ela ainda molda os teus caminhos. E essa dor, ela vai te trazer padrões repetitivos aí não muito bons, tá?
Então, aqui a gente tá trazendo aqui, o seu eu do futuro tá trazendo aqui as possibilidades para você modificar isso aí, tá? Você, na verdade, tá pronto para algo bem maior e melhor, né? E você precisa aceitar os teus sentimentos e parar de fugir dessa sombra, tá? Que daí você vai vir a alcançar aqui, né, a parte bela, né, e colher bons frutos, tá? Pode ser também que você pode estar numa situação de um relacionamento e pode haver uma reconciliação, tá? Na verdade, você pode estar em dúvida sobre encarar um novo relacionamento ou uma reconciliação, tá? Por medo de repetir esses sentimentos negativos aqui de tristeza. Se for um lado mais profissional, né, uma ideia criativa, o profissional com certeza tá nascendo, tá? Vai aparecer. Mas você não pode se sentir tão inseguro. Então, você tem que trabalhar essa parte da insegurança, tá? E você pode vir a estar se perguntando se você tem força para isso, porque você já lutou muito, né, no passado. Então, você pode estar se sentindo aí desgastado, ou até incerto, né? Porém, tá se aproximando alguém que espelha, assim, o seu poder, tá? Que é aqui. Então, isso pode assustar, parecer grande demais, tá? Então, nessa cruzilhada, vamos dizer, emocional, espiritual, né? Tem momentos aí de dúvida, né? De confusão, tá? De não tá vendo as questões mais muito claras, mas a virada aí tá muito próxima, tá? Então, essa foi a tiragem para responder aí uma mensagem que o seu eu do futuro, né, tá te trazendo. Espero que eu tenha ajudado você, certo? E se você gostou e te ajudou, dê um like, se inscreva no canal, né? Que vamos nos ver aí numa próxima oportunidade. Até breve! Olá, seja bem-vindo ao cristal número 2. Você que escolheu essa carta aqui, que é a carta do crescimento, né? Ou você escolheu por essa pedra aqui. Então, vamos ver aqui sua primeira carta de oráculo que aparece aqui, que é a folha de chá. Saiu a carta copo, né, ou xícara, né? Você deve estar mais aberto, aceptível, né, para críticas válidas. Vamos ver no que vai se encaixar, então. Vamos ver primeiro essas cartas de tarô. Então, saiu aqui temperança, a imperatriz, a carta da morte, né, que sempre é mudanças, né. Então, aqui saiu 3 de paus, o cisne, o elementalista e o sonhador. Também temos aqui a carta do Ho'oponopono, tá? Que são mensagens. Então, a mensagem que saiu foi assim: significa causa, fato. Algo que está na origem do problema. Então, a primeira coisa que me vem aqui é que você pode ter tido um crescimento que você ainda não se deu conta, tá? Aqui a gente vai estar vendo hoje, para relembrar, uma mensagem que o seu eu do futuro está mandando para você de algo que você não veja, não enxerga, certo? Então, você pode ter tido um crescimento, adquirir habilidades, enfim, seja no campo emocional, seja no campo do seu profissional, enfim, qualquer campo, mas um crescimento do qual você ainda não enxerga, você não vê esse potencial em você. Aqui com a carta que saiu do oráculo, do copo, né? Então, você pode ter recebido algumas críticas
ou alguém tem falado alguma coisa pra você que você tomou como uma crítica, né? Não aceitou aquilo muito bem, tá? Mas certas coisas você vai ter que rever e elas podem ser a origem de algum problema seu, né? Sabe aquela coisa que alguém vai lá e fala, ah, faz assim, faz assado, muda isso, né? E você toma aquilo como uma crítica. O quê? Quer dizer que eu não sei fazer? Quer dizer que eu não faço isso bem? Ou enfim, né? Mas, na verdade, normalmente vem de pessoas que se importam com você, né? Às vezes o modo de falar também da pessoa pode não estar transmitindo, né? De uma forma, assim, que seja mais fácil de você avaliar, né? Mas esses padrões, né? Essas, vamos dizer assim, uma palavreado mais comum, como fossem manias, alguma questão sua que você não enxerga, ou você acha que quando escuta aquilo você não recebe muito bem, tá? Tá na hora, talvez, de você rever essas questões, tá? Quando você escutar, a próxima vez que você escutar alguma coisa, você parar e realmente analisar se aquilo tem valor ou se aquilo é só pra te deixar mais pra baixo. Porque sempre acontece das duas formas, ou realmente é uma pessoa que gosta de você e quer dar uma crítica construtiva, né? Mas também pode ser, né? Tem pessoas que às vezes querem botar a gente pra baixo, não querem, mas assim, falam coisas que acabam botando a gente pra baixo, né? Então, você, na próxima vez, assim, avaliar, tá? Essas questões. Então, essa questão aqui, que a gente viu aqui dos oráculos, né? Talvez seja tem alguma questão aí, seja de fonte emocional, energética, né? Mas que traz aí um padrão, sabe? Pode ser também uma ferida antiga, né? Mas não é nada novo, tá? Não é uma coisa antiga, é a raiz da questão, sabe? Então, o seu eu futuro, quando eu vejo isso aqui, me vem na mente assim, que você deve ir na raiz do problema, tá? Entender a origem. Isso você vai conseguir prestando mais atenção naquelas críticas construtivas que a gente tava falando, tá? Aqui saiu pra você a temperança. Aqui são as cartas de tarô, eu vou tirar mais depois para complementar o que a gente vai ler. Temperança é sempre uma questão aí de a gente buscar mais a paciência, né? O equilíbrio, né? Também. Então, é uma carta, assim, de integração, tá? Então, não é hora de ter pressa, tá? Você deve ter mais calma aí, a gente vai ver o que isso vai se fechando ao longo da leitura, tá? Aqui a Imperatriz, ela é sempre uma carta ligada, assim, à criatividade, né? A auto-amor também, né? Então, aqui a gente vê que tem uma pessoa, né, que tá ali ajudando a outra na carta. Deixa eu aproximar para vocês verem um pouquinho melhor. E olha a cara de desconfiada que ela tá, essa aqui, né? Então, ela tá recebendo ajuda ali, um amor, alguma coisa, mas ela tá assim, ela tá desconfiada, ela não tá talvez aceitando aquilo, tá? A gente vê que tem os animaizinhos ali, um gesto de carinho, então, gestos de carinho, você tem aceitado as coisas que são oferecidas para você, ou talvez você tenha olhado com desconfiança, tá? Porque essa carta aqui, ela é uma carta de nutrição emocional, vamos dizer assim, né? Tá? Aí aqui a gente tem a morte sempre quando aparece no tarô, ela é o fim de uma coisa, tá? É o renascimento, vamos dizer, tá? Então, não se assuste quando essa carta aparecer, se caso você não tenha entendimento do tarô, fique tranquilo, certo? Não é nada, normalmente não é nada grave assim, claro que vai depender das cartas em volta, mas não significa necessariamente a morte, né? E sim,
Nesse caso, que a gente tá vendo aí a mensagem do seu eu futuro, mostra que algo vai inevitavelmente se encerrar, né? E é algo necessário e libertador, né? Então, sempre alguma coisa precisa morrer, se encerrar para alguma mais verdadeiro, alguma coisa mais verdadeira para você possa aparecer. Então, é importante que você, quando isso acontecer, né, não lute contra, tá? Aqui a gente tem o 3 de paus, então, que é uma mensagem, assim, que de possibilidades, tá? Mas ela também vai exigir ação. Então, aqui a gente vê a carta, deixa eu aproximar ela também, né? As pessoas puxando ali, uma mulher, né? Ela não tá prestando atenção, ela tá olhando pro outro lado, certo? Então, assim, o que me vem aqui, tá? Quando um ciclo ou alguma coisa finalizar, seja uma mudança residencial, seja alguma coisa no seu setor profissional, e as oportunidades aparecerem, preste mais atenção à sua volta, tá? Porque talvez você não esteja vendo pessoas e oportunidades à sua frente, que tá na sua frente, bem na sua frente, e às vezes você não esteja acreditando, né? Que nem a gente tava falando antes, você tá... Como é que tá a sua aceitação, né? Quando alguém te oferece alguma coisa, entende? Talvez você não ter, ou não ter, eu esteja desacreditada naquela possibilidade. Não, não pode ser. Apareceu isso aqui, mas ai, jura que vai dar certo, você sabe? Uma descrença. Ou você não tá prestando atenção, tá? Então, mesmo que elas pareçam assim distantes, as possibilidades elas estão à sua volta, ou vão estar brevemente, tá? Aqui a gente tem a carta do cisne, né? Então, essa transformação realmente vai ser uma transformação muito bela, tá? Vai finalizar alguma coisa, uma página vai virar. E quando começar o próximo ciclo, vamos dizer assim, vai ser algo muito bom pra você, tá? Porque o cisne, ele é um símbolo, assim, bem forte de transformação também, né? Ele pode ser também de curas emocional, espiritual, emocional, né? É importante, então, que você reconheça o potencial, tanto seu quanto daquelas oportunidades que a gente estava falando antes, tá? Porque vão ser oportunidades ou pessoas que vão parecer muito, muito boas para você, tá? E como eu falei, você não tá vendo, você tá olhando lá pro outro lado e não tá reconhecendo aquilo, ou a ajuda que também tá sendo ofertada, né? Que nem aqui, ela tá ajudando, mas a pessoa não tá, assim, acreditando muito, tá bem desconfiada, sabe? É nesse sentido. Aqui a gente tem, então, um 10, né, de espadas, tá? Esse ciclo saiu perto aqui da morte e normalmente isso indica, assim, ó, que quando finalizar, talvez seja uma questão, esse fim desse processo, desse trabalho, seja o que for, relacionamento, seja o que for, o que terminar, tá? Quando essa página virar, você talvez sinta um desconforto, tá? Você talvez não seja uma coisa que você sente de primeira, assim, né? Mas é importante você ver que é necessário. Essa conjunção aqui me traz assim, ó. Provavelmente, talvez você já tenha passado por isso, tá? Muitos de vocês podem ser que já passaram por um fim de alguma coisa que trouxe uma certa dor, né? Que você achou, nossa, que tudo tá desmoronando, né? Então, trouxe um esgotamento emocional, ou isso tá pra acontecer e você não vai ter uma aceitação muito boa. Mas também mostra aqui que o pior ele já passou, entendeu?
Talvez nesse término, seja do que for, tem pessoas que vão tentar tirar proveito de você, né? Então fique atento com isso, tá? Mas saiba que a transformação, ela é muito necessária. Ó, a gente tem uma carta também com aves, né? Então a gente vê assim, aqui demonstra até uma questão assim, ó. Essa parte da dor, essa parte mais negativa que eu estou falando. Só que olha a transformação que essas aves vão ter, tá? Ou que essa ave, como você vai ter, sabe? Então, é inevitável, mas é pro melhor, certo? Deixa bem claro isso. Então, não perca tempo. Eu sei que as coisas acontecem, às vezes a gente fica abalado, mas quando acontecer, se já não aconteceu, um fim de alguma coisa que te trouxe um desconforto, não esqueça que tem algo bem melhor esperando você, tá? Nessa carta aqui, o elementalista, que é também no oráculo, a gente pode interpretar como um mago. Ela aqui é uma pessoa que domina, ela tem um domínio, né, de habilidades, né? Uma pessoa muito hábil, ela tem um poder pessoal muito forte. Então, o que isso me diz? Que isso, você tem todas as ferramentas para encarar esse novo ciclo, tá? Que essa realidade, ela tá pronta para ser criada para você, né? Então, é uma realidade muito positiva. Então, seu eu do futuro, ele vem para te lembrar que não se sinta como vítima, mas sim como criador. Você vai ser capaz de criar algo bem melhor, tá? Então, se alguém veio ali na praia, você estava construindo seu castelinho, estava lindo e maravilhoso, veio alguém e chutou, claro, você vai ficar chateada, né? Botando num contexto assim bem infantil, mas para descontrair um pouco, mas assim, para você entender que você é capaz de fazer um castelo 1000 vezes melhor que aquilo, né? Então, não se sinta vítima, tá? Aqui a gente tem a carta do sonhador, né? Aqui no tarô convencional a gente fala do louco, né? Então, também ele fala de um novo ciclo, tá? Essa carta aqui fala de um novo ciclo, tá? E para muitos pode ser um recomeço também espiritual, também, né? Só que confirma tudo que eu falei. Ele é você capaz de criar uma coisa, uma oportunidade nova para você, tá? Só que você tem que ter a coragem de se lançar, né, para isso, tá? Então, assim, acreditar mais, né? Quando a gente vê essa carta que nem antes, assim, que ela tá meio suspeita, assim, meio desconfiada, acreditar um pouquinho mais, tá? Então, essas duas cartas juntas aqui, elas, na verdade, elas vão mostrar que você tem um potencial, assim, para começar tudo do zero. Então, algo se finaliza, você sente aquele... Óbvio que é uma questão natural, a gente fica chateada, às vezes, dependendo da situação, mas você é capaz de fazer uma transformação muito grande, né? E também você é capaz de recriar do zero as coisas. E quando você recria do zero, você faz melhor do que estava antes, né? Essa é uma das combinações mais poderosas que a gente tem no tarô para quando a gente fala de inícios de jornada, tá? Então, essa combinação aqui, ela é bem forte. Para continuar, eu vou tirar mais algumas cartas de tarô, tá? Para complementar isso que a gente tá falando, né? Opa, tem uma virada aqui. Então, para complementar, né, essa mensagem aí e também pra gente ver um pouquinho o que é isso que tá para terminar, ou para muitos de vocês pode já estar acontecendo, já ter acontecido, mas como que vai ser esse novo ciclo, sabe? Rainha de Espadas, então você vai ter um domínio, nossa, vai ser uma coisa muito rápida.
e você vai ter uma clareza mental, assim, estratégica. Saiu o carro, então, nossa, vai ser extremamente rápido. Mais uma aqui. 7 de ouros. Vamos ver no que se encaixa, então. Então, vamos ver no que isso se encaixa aqui. Certo. Bom, como eu falei aqui, Rainha de Espadas, né, que saiu pra você aqui. Então, também pode representar que você já passou, tá? Pode confirmar que muitos de vocês já passou por isso aqui. O importante é que você aprendeu com isso, tá? Você tem um conhecimento técnico, seja de campo que for, que aconteceu a mudança, o final desse ciclo. E agora você pode ver as coisas com mais clareza, tá? E também de uma forma mais direta. Você vai saber, aconteceu isso, eu vou fazer isso, vou fazer isso aqui, vou fazer isso ali, sabe? Vai poder corrigir a situação ou criar, como a gente falou, algo novo muito melhor, porque você vai ter o entendimento, tá? Então, essa carta, ela vem para te dizer uma mensagem, né, do seu eu do futuro, que é que você já sabe a verdade, só que você precisa ter coragem de viver por ela, né? Então, usa a tua inteligência emocional para tomar decisões bem firmes, tá? Mesmo que você esteja num momento ainda de dor. Mas cuidado, não confunda a frieza com maturidade, né? Então, esse novo ciclo, ele pode... ele pode ser um ciclo de bastante clareza e integridade, né? Como saiu o carro aqui também, então, realmente, eu vejo essa situação, ela acontecendo muito rápido, tá? Mas também, ela é uma carta que mostra que você deve seguir em frente com convicção, porque tu já vai saber o que fazer, tá? Já vai saber o que fazer. Então, você vai conseguir superar esse período aí de dor ou de não tá aceitando esse término, né, desse ciclo mais rápido, tá? Então, você vai ter força para guiar essa jornada toda, tá? Para criar isso tudo novo, tá? Seria isso daí do carro. Aqui, a gente tem também o valete de paus, né? E que mostra que depois que essa dor passar, que você entender a situação, você vai estar com uma energia, tá? Isso aqui reforça essas duas cartas, que é do louco e do mago que eu tinha falado antes, tá? Porque vai ter um desejo nascendo em você vai ter uma ideia, você vai ter ideias, você vai saber o que fazer, você vai ser rápido, eu sei, vou fazer isso, você vai ter determinação e você vai ter ideias, tá? Então, você vai ser bem certeiro, por isso que saiu cartas tão boas aqui, tá? De transformação, do algo melhor do que já era, porque você vai conseguir sair dessa, assim, muito, muito bem. Então, pode ser um projeto, pode ser, enfim, né, uma ideia, mas tem a ver com o impulso criativo, né? Sabe aquela coisa quando a gente passa, assim, por uma situação e a gente tá meio conturbado, às vezes a gente não enxerga oportunidades, a gente não enxerga que tem pessoas para ajudar a gente, que tem oportunidades na nossa frente. Daí, é como se fosse, assim, aquela fase aconteceu e tu fica meio desnorteado. Mas depois que tu parar, tá? Aqui tem a temperança, que a primeira carta que saiu como uma carta-chave, porque realmente você vai ter que parar e vai ter que avaliar tudo. Aqui ela tá com duas pedras na mão, né? Avaliar. Deixar aqui, essa carta é bem interessante, porque ela mostra aqui a moça, né? Avaliando, tem duas pedras, uma em cada mão. Tem um monstro atrás, tá? Que seria essa fase aqui, ó, né? Então, você deixa de lado essa parte, tá?
quando acontecer, ou se já aconteceu, deixa um pouquinho de lado e começa a pensar com mais frieza, tá? No sentido assim, tá, aconteceu, o que que eu vou fazer? Olha pra frente, tá? O carro é olhar pra frente com determinação. Então, deixa isso pra trás, esse monstro, essa questão que te deixa assim mais abalado, porque a gente viu no início que você tem as habilidades, né? Você já cresceu, você tem as habilidades, tá? Você só não tá vendo. Então, começa a avaliar de uma forma mais certeira, tá? Fazer uma análise bem técnica da questão, sabe? Que você vai ver que você tem tudo pra sair dessa. E sair muito bem, inclusive, tá? Aqui a gente tem também o 7 de ouros. Então, o 7 de ouros, ele vai mostrar uma questão de paciência, que a gente tava falando antes. Ter mais paciência, analisar, sabe? Parar um pouquinho. Então, tudo tem seu tempo, tá? A coisa a hora que você se ligar, você vai conseguir fazer rápido. Talvez demore um pouquinho pra você se ligar. Não sei se tá me entendendo, mas tipo assim, se isso te abalou muito, talvez demore um pouquinho, você tem que se dar conta que você consegue fazer coisa bem melhor que isso, tá? Que você consegue virar a página de uma forma bem melhor. Mas talvez esse processo você não esteja mais demorado para alguns de vocês, tá? Então, aqui quando acontecer, você vai ter tudo no seu tempo, mas com amadurecimento, né? Para que tudo sim saia bem, a mensagem do seu eu do futuro, quando eu vejo essa carta que me vem, é que você precisa ter mais constância, tá? Cuidado e uma visão a longo prazo, né? Então, assim, bola tudo que tem que fazer, pensa, analisa, mede o que tem que medir, enfim, tá? Mas você tem que, não faça com aquela ansiedade, tá? Faça, assim, realmente que nem um cálculo com mais frieza, no sentido, assim, mais técnico de que eu vou fazer isso, mas eu sei que ali na frente vai dar certo. Porque vai, tá? Você tá numa situação que você tá plantando, que você tem que cuidar, desculpa, o que você tá plantando, tá? Que daí as recompensas, elas vão vir, né? Aqui a gente tá vendo que tem bastante coincidência aqui nas cartas, que aqui também são uma ave parecida aqui. Esse é um deck totalmente diferente, né? Então, aqui também me vem na cabeça, assim, ó, na minha intuição, que você tem que estar focado, como a gente falou, de uma forma, sabe, curta e grossa, que a gente diz, analisando, mas fica sempre com o olhinho, tá? Você tá sempre desconfiado, ó, que alguma coisa ruim tá pra acontecer. Lembra que a gente falou aqui, ó, da origem do problema, né, do parte de aceitar as críticas também. Isso também me lembra um pouquinho aqui, você tem que cuidar com essa sua desconfiança, tá? Essa sua desconfiança pode levar você a se auto-sabotar, a talvez você não acreditar nas possibilidades, né? Que a gente tá falando, você tá olhando pro outro lado, tá? Tenha mais foco e invista um pouquinho mais, tá? Porque aqui tem tudo pra ser ótimo pra você. Saiu cartas muito positivas. Eu vejo aqui que o seu eu do futuro tá dizendo que você é totalmente capaz de sair disso, tá? De virar essa página e fazer coisas melhores ainda. Só que você tem que trabalhar um pouquinho mais essa parte interior sua, tá? De aceitar, de olhar para as oportunidades, tentar enxergá-las também, certo? Então, para terminar, né, o que pode estar acontecendo, deixando um pouquinho mais claro para alguns, é assim, você já sabe o que precisa fazer ou encerrar, tá? Você já sabe, mas talvez tá ali enrolando,
né? Seja por medo, né, de parecer duro demais, também pode ser, tá? Para outros de vocês que estão assistindo, vocês podem estar sentindo a vontade de mudar, de fazer uma mudança de profissão, tá? Mas estão começando assim a vislumbrar um caminho, mas ainda falta aquela ação, aquela direção, aquele olhar mais clínico, né? Quando a gente falou aqui da nova ideia, oportunidade que tá surgindo, mas você não deu a devida atenção, ou não deu, ou não vai dar, ou não está dando, enfim, né? A devida atenção para aquilo, tá? Tá tentando manter a calma, né? Investir algo novo, mas às vezes talvez tenha momentos aí de ansiedade dos resultados mais imediatos, tipo assim, ai, meu Deus, vou fazer isso, tem que dar logo certo, sabe? Não, seja um pouquinho mais frio e mais calmo, mais paciencioso nessa parte. Mas, para terminar, então, frisar que você já tem a sabedoria, né, para conseguir, né, virar essa página de uma forma deslumbrante, tá? Só falta você alinhar um pouquinho mais a mente, o coração e as suas ações, tá? Não espera, assim, um cenário perfeito, tá? Ele vai se construir a cada passo, né, de forma clara, de forma firme e de forma consciente. Bom, eu espero que eu tenha ajudado você, né? Se você gostou dessa mensagem, desse vídeo, dê um joinha para mim e se inscreva no canal e nos vemos numa próxima oportunidade. Até breve! Olá, cristal número 3, você que tirou a carta de determinação ou escolheu por esta pedra aqui. Vamos ver o que saiu então para você. Primeiro a sua folhinha de chá, saiu a carta Caterpillar, tá? Dizendo que né, as coisas não vão ser sempre dessa maneira, tá? Que tem uma mudança muito grande ao seu caminho, tá? É a lagarta, né, no caso. Vamos ver primeiro o que saiu do Ho'oponopono. Então, saiu essa carta aqui com a mensagem, significa... Ula significa sombras, é o lado oculto do eu. Comportamentos sabotadores, crenças limitantes, procrastinação ou atitudes negativas. Vamos ver no que isso tá se encaixando, então. As cartas de tarô que saiu para você foi o Imperador, 7 de espadas, o Mago e o 10 de copas. Bem interessante. Vamos ver outras cartas de oráculos que tem aqui, tá? 7 de paus, caminhos infinitos, o as de paus, bem interessante. Bom, vamos dar uma olhadinha para esse lado aqui primeiro, tá? Porque saiu a carta de determinação, que mostra que você já tem a energia suficiente para vencer qualquer obstáculo que aparecer, tá? Às vezes o que tá faltando para você talvez é canalizar esse foco, tá? Essa carta aqui da lagarta, então, que saiu, mostra que as coisas não vão ser sempre assim, né? Então, é um momento aí de uma metamorfose, tá? E a forma como você vive hoje é apenas um estágio temporário, tá? Seja um problema específico, tá? Então, o seu eu futuro, ele aparece aqui pra te dizer que há uma borboleta dentro de você, tá? Você ainda tá agindo como se fosse só uma lagarta. Mas você tem um potencial muito grande, né? Aqui a gente tem a mensagem do Ho'oponopono, então, que diz assim que... Então, existe algo em você que ainda te sabota, tá? No caso, tem uma crença limitante, alguma coisa que tá nessa quesito, assim, né? Que tá te sabotando a fazer essa transformação, tá? Que tá te travando. Então, a mensagem do teu futuro também vai se alinhar no sentido de dizer para você olhar
com mais honestidade para tuas sombras, né? Porque é engraçado que falou aqui, ó, o lado oculto do meu eu, do eu, né? Que é justamente o que a gente tá querendo, uma mensagem do teu futuro. Então, tem alguma coisa oculta aí que você talvez não, até não queira olhar, né? Mas que seja necessário olhar com honestidade para essa sombra, tá? Para isso te libertar e você fazer essa transformação. As cartas de tarô aqui eu vejo que o teu eu do futuro, ele resolveu te mostrar primeiro como que ele é no futuro. Por quê? Porque você pode ver que tem uma ave, né? E ela se sobressai com inteligência, né? Também das outras que estão em volta, né? No sentido, sim, que você vai ter uma autoridade, tá? Nesse novo ciclo, né? E, na verdade, ele vai exigir que você se torne uma pessoa mais responsável, tá? Seu futuro, ele é mais estável, é mais focado, é mais dono de si. Então, mostra que isso começa, com certeza, em breve. E você vai ter que ter decisões mais firmes, né? E uma disciplina emocional também mais firme, né? Essa carta aqui, ela vai ressoar com a mensagem, porque ela vai estar mostrando que realmente tem uma questão de autossabotagem, aí uma fuga, né? Talvez você esteja evitando olhar para alguns erros, algumas questões pessoais suas que você não queira olhar, como a gente tinha falado ali na mensagem, tá? Então, você pode sim estar evitando alguma coisa importante, até com medo de errar também, ou de ser julgado, tá? De encarar a verdade. Então, no seu eu do futuro, ele quer que você pare de fugir, na verdade, tá? Para se tornar esse imperador aqui, essa pessoa aí com uma autoridade, né? Que se sobressai, assim, tá? Então, ela te pede para encarar as coisas com mais coragem, né? Aqui ela saiu perto do mago. Então, o mago, ele é uma carta ali de criação, tá? Então, ele vai estar criando aqui as possibilidades, as coisas, tá? Então, mostra que realmente você tem os talentos que nem a gente falou no início, tá? Você tem toda a criatividade, você tem tudo pra você, por si só, sair de uma situação ou criar a situação que você quer para o seu futuro. Essas habilidades, elas estão prontas, tá? Para serem usadas, mas é você que precisa começar. Então, você tem que parar de fugir das obrigações, dessas questões, né? E parar de te auto-sabotar e começar a assumir o controle, né? Vamos dizer assim, do teu poder criador, tá? Aqui a gente tem 10 de copas, tá? Que é uma realização emocional bem grande. Então, a partir do momento que você se der conta dessas questões que você tem que rever, aqui te aguarda uma questão, uma plenitude bem grande emocional, uma realização que você vai se sentir muito bem, né? Amor, alegria, harmonia, tá? Mas você tem que deixar o velho para trás para aceitar o que é realmente o novo, que é o que vai te preencher, tá? Aqui a gente tem, então, o 7 de paus, tá? Quando essas ideias, ou quando você começar a tomar consciência de que você pode criar esse seu novo futuro eu, né? Então, assim, ou seja, esse projeto, seja o que for que você busca, tá? A pessoa que você quer ser no futuro, pode ocorrer situações em que você vai precisar defender isso com unhas e dentes, tá? Então, talvez outras pessoas ao seu redor não vão entender o que você tá criando. Elas vão, né? Elas não vão estar entendendo, assim, não vão estar não quero dizer que elas não vão estar te apoiando, mas elas não vão
nossa, o que que é isso que ela tá fazendo? Nossa, sabe? Não vão estar entendendo, né? Talvez depois eu busque uma palavra melhor para esclarecer isso, mas o importante é que você precisa persistir, tá? Apesar dessas dúvidas serem externas, entende? Você não deixa isso te afetar. E os caminhos que vão aparecer para você são muitos, porque a gente tem infinitos caminhos, essa carta aqui. Então, não vai ter só um, né? Você vai ter vários que você vai poder seguir, né? Então, vai se abrir caminhos para você, portas, tá? Você vai precisar ter mais consciência para escolher qual caminho correto, tá? Porque não vai ter, o seu eu do futuro, ele tá dizendo assim, não vai ter só um caminho, tá? Mas sim aquele que você vai construir com intenção, com colocar sua energia ali. Essa carta aqui, que é a As de Paus, mostra justamente tudo isso. Porque assim, ó, principalmente essas 3 cartas aqui, porque é um fundamento bem sólido dessa nova oportunidade. Provavelmente pode ser também uma questão material. Então, você tem que plantar agora para render frutos no futuro, tá? Parar de fugir, analisar o que é que eu tô fazendo de errado, o que eu posso melhorar nisso aí, sabe? E daí, você vai estar plantando, começar a plantar, ter ideias, criar, né? Oportunidades para você, tá? E daí você vai, quando colher esses frutos, eles vão ser mais duradouros, você ter uma base mais sólida, tá? Então, não negligencie oportunidades que são reais, tá? Por medo ali de fracassar, tá? Seu eu futuro, ele vê a prosperidade e teu potencial aqui. Mas ela vai começar com uma semente que você vai estar plantando. Tem que começar a se mexer, tá? Então, aqui a gente tem o As de Ouros. E aqui é como se fosse a sacerdotisa. Então, essa carta aqui, ela também fala de plantar, tá? Do que eu tava falando antes. Ela vai complementar essa mensagem aqui. Assim, vou voltar nessa, porque me surgiu uma coisa, tá? Essa ideia, ela tá querendo nascer em você, tá? É como se fosse um chamado, tá? Um fogo ali, uma luz interna. É essencial que você se liberte aí dessas crenças limitantes, para que essa faísca ela acenda, tá? Mesmo com medo, você tem que começar, tá? E aqui, como eu falei antes, é a questão do plantar. Talvez você no início não vai ver tanto, tô fazendo aí, não tá aparecendo. Não, continua, tá? Seja mais, como é que eu vou te dizer? Seja mais paciente. Talvez no início, logo de cara, você não vai ver os resultados. O importante é você continuar, tá? Tudo começa assim, você tá plantando, vai começando, vai se mexer, vou fazer isso, vou sair, vou buscar o que eu tô querendo, sabe? Mas daí fiz isso e ainda não vi nada, mas não desista, tá? Tive que fazer um cortezinho rápido aí, mas, enfim, como eu tava falando aqui, né? Você tem tudo, então persista, que você tem tudo pra conseguir, tá? Talvez você no início não veja os resultados que você deseja, mas tem um pouquinho de paciência. Aqui a gente tem também a sacerdotisa, então ela vem com uma mensagem assim, ó, de que aqui você tá criando, você tem tudo pra criar, né? Como eu já tinha falado ali, ela vai complementar, tá? Aqui ela tá tecendo a realidade, né? Então, depende muito de você mesmo.
as situações de mudança, tá? Mas não quer dizer que você seja refém do destino, tá? Você que tece a realidade, a própria jornada, né? Você tem que confiar mais na tua intuição também, tá? Eu vou tirar mais umas cartas de tarô pra gente visualizar melhor isso aí. Pra ver quais outras mensagens aí o tarô pode trazer pra você pra complementar isso, né? Mas depois que você se desprender aí de certas crenças e tal, você realmente tem você vai se sentir muito melhor e vai ter uma realização aí na tua frente, tá? Vamos ver aqui o que saiu. Saiu a torre. Rei. Desculpa, cavaleiro de espadas. 4 de ouros. E o mundo. Nossa, show de bola. Então, aqui saiu a torre. Deixa eu ajustar um pouquinho mais pra cima. Assim, o que que me vem, tá? Me vem que a mensagem que o seu eu do futuro quer mandar é que você está no caso, segurando, tá? Uma estrutura que ela precisa se desmoronar. Como ela saiu perto aqui, ó, nessa questão, eu vejo como é uma crença, hábitos, procrastinação, algumas atitudes negativas que tá sendo difícil para você dissolver, mudar, tá? Aqui saiu também um cavaleiro de espadas, tá? Que é uma ação rápida, é um impulso bem direto. Então, depois de um colapso, depois que você revê isso, não hesite, tá? Não perca o tempo, tá? O tempo de esperagem ele já terminou, tá? Você tem que correr atrás das coisas que você quer com mais coragem, porque você tem toda a habilidade e toda a capacidade, que a gente falou antes, tá? Então, mesmo que você tenha que se reconstruir, essa energia que ela vai te levar mais adiante, tá? Se for guiada por propósito, não por raiva, tá? Não por raiva, não sentimentos negativos. Então, aqui também saiu 4 de ouros. Você tá apegado nessa questão, nessas crenças, tá? É um apego, tá? Realmente mostra uma dificuldade para você se desprender, tá? Então, você tá se agarrando, né, com força nisso, e isso que tá te pedindo de crescer, tá? Então, como aqui é uma tiragem geral, cada um de vocês aí que tá assistindo vai ter que avaliar, né, na sua própria realidade aí interna, o que é isso. Se é procrastinação, se é talvez um desânimo, se é uma crença ilimitante, enfim, tá? Mas é alguma questão que você tem que trabalhar interna, né? Fazer uma reforma íntima em você, tá? O que você tá protegendo é o que tá te pedindo de crescer, tá? Então, a mensagem nessa carta aqui é para você soltar o que tá estagnado, para você poder receber algo novo. E aqui a gente tem o louco, então, mais ainda, né, que ela tá pulando, e tem um buraco, mas não necessariamente quer dizer uma coisa negativa, ela tá se atirando no mundo, então, assim, você tem que saltar com fé, ter mais autoconfiança, tá? Depois de qualquer queda, sempre tem a chance de recomeçar do zero, tá? Tem que deixar algumas questões para trás, tá? Mas a sua jornada aqui como ela veio com a carta do mundo,
ela mostra que é algo super positivo esse seu, como é que você vou dizer assim, você se lançar para esses acontecimentos novos ou para autopromoção sua, seja o que for, tem que se lançar, né? E você, que a gente falou, você que vai criar o caminho aqui. Você tem as capacidades para tecer a sua realidade. Então, você que tem que se lançar mais, com mais fé em você mesmo, tá? Com mais determinação, tá? Para essa transformação ser positiva, porque tudo tem para ser, tá? Que ela saiu com o mundo, isso quer dizer que é uma realização plena, né? Você pode conquistar o mundo, o que você quiser, tá? Você tá fechado para um grande ciclo aí que tá para acontecer, tá? Mas para que ele se encerre assim com sucesso, tem que aceitar a destruição de algumas crenças, de algumas manias, algumas questões suas que estão impedindo você de crescer, né? Para que você renasça e se lance para algo novo, né? E o seu futuro, ele vai te aguardar num lugar de mais alinhamento, tá? Então, o teu eu do futuro, ele tá num lugar de plenitude, tá? Nesse momento, no eu do futuro, num lugar de plenitude, tá? De realização. Só que não foi fácil ele chegar, porque ele teve que rever conceitos dele, rever algumas coisas, questões que ele tava, né, eu tava com medo de olhar para si mesmo, medo de olhar para as atitudes, talvez não querendo reconhecer alguns erros aí, algumas coisas que tem que ajustar, tá? Não é fácil. Então ele foi vencendo isso, tá? Para se tornar esse eu aí, futuro com esse domínio, sabe? Com essa questão aí que eu falei até que ele se sobressai entre os demais. Então, ele tem um poder, né? Encontrou uma realização depois disso tudo que ele se recriou aí, né? Reviu esses paradigmas aí internos. Ele conseguiu se sentir melhor, né? Com ele mesmo, ter uma realização pessoal muito grande, tá? Então, mesmo que ele não escutasse, mas para isso ele precisou não escutar algumas questões no sentido assim, o que ele tá fazendo? O que essa pessoa tá fazendo? Que estranho, o que tá... Não dá bola, tá? Porque os caminhos, eles foram se abrindo e essa chama interna aí de poder criar, de poder se reinventar, ela foi nascendo, sementinha por sementinha. Afinal de contas, o poder de tecer a realidade tinha, né? Só que, como mostrou aqui, muito apegado, né? Ele teve que destruir algumas coisinhas internas ali para criar coisas novas, né? Com mais rapidez e mais certeiro, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais tática, né? Deixar o desapego também, né? Foi importante, né? Para se lançar para para novas oportunidades, tá? E alcançar o objetivo, né? Alcançar ser esse imperador aqui que a gente tá falando, né? Então eu vejo isso aqui como também quebra de um ciclo kármico para muitos, né? Então, assim, para alguns de vocês, pode ser uma crise, né? A quebra de alguma coisa que estava estável, estava muito acomodado, e daí tem que se mexer um pouco, sabe? Pra forçar a se posicionar de uma forma mais autêntica, tá? Mas, no mais, é essa mensagem aí que o seu eu do futuro quer passar, certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí que me ajuda bastante com o canal, se inscreva, tá? E nos vemos numa próxima oportunidade. Até breve!